Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Associação dos Hospitais e do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde do Estado do Ceará, Aramis Pinto. Quais os impactos gerais do piso salarial da enfermagem no funcionamento dos hospitais? Vamos analisar os cenários da reestruturação de carreiras do setor no Ceará e no Brasil. Como o mercado privado de estabelecimentos de saúde está se adaptando à nova realidade. Ainda, o papel do poder público no acesso aos serviços de saúde. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Aramici Bezerra Pinto é bioquímico e administrador hospitalar. O convidado presidiu a Federação Brasileira de Hospitais. Aramici Pinto é secretário-geral e vice-presidente da Federação dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde do Ceará. O entrevistado também preside a Associação dos Hospitais e o Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde do Estado. E é com o presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará, Aramici Pinto, que converso no programa de hoje. Presidente, é uma honra tê-lo aqui conosco, nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, a honra é nossa, que representamos a iniciativa privada na área da saúde, não só no Ceará, mas em todo o Brasil. Mas hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto que é um assunto que não é só nosso aqui do Ceará, é um assunto nacional e que vem se arrastando, vamos dizer assim, desde que o presidente Bolsonaro sancionou a lei do piso da enfermagem. Perfeito. Pois então vamos começar falando um pouco da história, né, dessa lei, contextualizando. É uma reivindicação da categoria que também luta há bastante tempo, mas aí há um ponto aí, alguns de convergência e outros de divergência. Na visão do senhor, qual o contexto do surgimento da lei? Essa lei é uma luta do setor da enfermagem de mais de 20 anos. E é inegável, e nós temos que reconhecer publicamente, de que o setor da enfermagem sempre trabalhou muito e na pandemia foi de uma preponderância fundamental. Foram heróis, né? As enfermeiras tiveram que se desdobrar naquelas escalas, tratando de pacientes graves. E isso tudo é o reconhecimento ao trabalho hercúleo que as enfermeiras fizeram e ainda fazem. De modo que foi realmente promulgada a lei. Sim. E a lei ela trouxe um benefício grande para a categoria, como era esperado. O oposto é que nem o setor público, federal, estadual e municipal, se viu em condições econômicas para assumir o que diz a lei. Porque a lei não trata só da enfermeira, a lei trata também dos técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e as parteiras. Então, o piso da enfermeira, se fosse só enfermeira, era muito fácil o entendimento, porque na região sudeste, muitas delas ganham acima desse piso já. Aqueles hospitais de excelência do Rio, de São Paulo, as grandes redes, pagam muito bem o setor da enfermagem. Então, isso não trouxe, estou me referindo ao setor privado. Sim, sim. Porque no setor público, o que ocorreu? Os governadores disseram logo que não tinham como assumir esse piso. Os prefeitos foram em delegação a Brasília e fizeram aquele movimento e tal. Então, o ministro Barroso, do STF, deu uma liminar suspendendo temporariamente a aplicação da lei. Isso. E agora, por último, ele, na reunião plena do STF, deu um outro despacho, onde no despacho dele diz que a partir de 1º de julho o salário tem que estar vigindo para todos os setores. E quanto ao setor privado, no despacho dele, ele diz que o setor privado tem que
ver como é que vai se reinventar para poder pagar o piso da enfermagem. Só repassando os números principais, o teto é a enfermeira, A enfermagem enfermeira de propriamente, nível superior é a referência. é a referência. O salário de R$ 7.470. Aí depois tem os... Aí depois o técnico e auxiliar e parteira ganharão 70% do valor da enfermeira, que dá em torno de R$ 3.400. Sim. Atualmente, na maioria dos estados do Brasil, esse piso do técnico de enfermagem é na área de em torno de R$ 1.400, R$ 1.500. Então, elas terão um reajuste em torno de R$ 2.000. Mais de 100%. E, além do mais, nós temos que levar em conta, por exemplo, nós aqui no Ceará, que a nossa convenção coletiva de trabalho, ela é de janeiro. Então, nós estávamos mantendo entendimentos com o sindicato, com a comissão de negociação entre as partes, para que se aplicasse o novo valor baseado, porque houve uma variação muito grande do IPCA, chegou a 12%, agora caiu muito, porque as coisas mudam, né? Isso. Então, nós estávamos em meio a essa negociação quando saiu o despacho do ministro Barroso para essa lei vigir a partir de 1º de julho. Agora, presidente, é exatamente aí onde eu queria colocar uma questão, porque o Brasil e o mundo vêm de um processo recessivo em termos econômicos. A gente sabe que muita gente perdeu o emprego, aí sai cortando despesas, entre elas o plano de saúde, ou seja, vai bater lá na ponta, na rede privada, na rede de assistência. Portanto, foi um momento, eu queria que o senhor comentasse, me parece que inadequado para a aplicação da lei, independentemente da legitimidade do direito dos enfermeiros, auxiliares, etc. É um pouco isso Essa também? colocação que você faz é altamente pertinente, porque a crise é mundial. É mundial, Não é? A crise atinge todos os setores. Então, nós, na saúde, vivemos num programa de mutualismo, porque nós atendemos o paciente pertence ao Sistema Único de Saúde ou aos planos de saúde, isso. que vão repassar, o governo repassa através do SUS e os planos de seguro de saúde através das operadoras. Então, o trabalho que é feito nos hospitais, ele tem um valor, e esse valor está muito aquém do que para assumir essa despesa que vai ser gerada, que eu vou explicar já bem direitinho para ter um entendimento maior, e para que ele seja aplicado, as operadoras provavelmente terão que reajustar seus preços para os hospitais, no que diz respeito às diárias, às taxas de sala de cirurgia, a consulta médica, e eles não estão se deixando passar no limbo como se não tivesse nada com eles. Entendi. Porque eles têm um contrato com todos os hospitais, o contrato está em vigor, mas o Código Civil prevê que quando há um desequilíbrio financeiro do contrato, o contrato tem que ser renegociado. Isso certamente vai ter que acontecer. Ou seja, em outras palavras, assim, eu posso dizer que esse impacto financeiro nas redes deverá ser fatiado e distribuído nos custos em geral, é isso? E nos custos em geral. Outra coisa que a gente tem que atentar é que o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Hoje nós temos, no setor suplementar, nos seguros e planos de saúde, 50 milhões e 400 mil pessoas. 20% da população brasileira hoje, ela está pagando um plano de saúde. Em outras palavras, nós poderíamos até dizer que ela está sendo bitributada. Isso. Porque nós temos uma Constituição Federal que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o SUS, né, realmente está dando uma cobertura a 80% da população. É uma cobertura muito grande. Porque, como as pessoas, como eu disse no início, as pessoas legislam, mas parece que não veio o tamanho do Brasil. Dizem que Brasília é um local bem impróprio de se avistar o Brasil, né? Pois não é? Né? Pois veja bem, porque a letra do hino nacional diz gigante pela própria natureza, o país. Isso. Então você vê a referência da região norte, da região nordeste, da região sul, é uma. E da região sudeste, onde está concentrado em torno de 60% do capital nacional, é outra. Isso.
Então, quando você legisla, você tem que ter cuidado, porque vai sempre gerar uma sequela. Alguém vai perder. A regionalização de um piso, por exemplo, que poderia ser qualquer um outro, mas no caso aqui em discussão da enfermagem, resolveria o problema? Olha, se o legislador aprovasse uma lei e dentro do escopo da lei dissesse o piso para a região sul é tanto, para a região nordeste é tanto, então talvez nós não estivéssemos nem aqui analisando essa questão. Entendi. Mas o piso é nacional, único. Entendi. E tem um detalhe. Há 10 dias atrás, o nosso deputado federal Serginho Studart, aprovou o piso, se não me engano, das assistentes sociais para R$5.000. Então, em outras palavras, como a gente diz aqui na Interlândia nordestina, abriu-se a porteira. Então, todas as categorias, é lógico e justo, vai pleitear seu piso. Entendi. Afinal de contas, a pessoa trabalha, tem que receber, paga imposto, né? Agora, o que o governo tem que atentar é para o fato de que, no Brasil, onde se registra o maior número de emprego não é na indústria, é na saúde. Porque, primeiro, os hospitais trabalham de domingo a domingo, não fecham. Ele tem uma escala onde as pessoas têm, pela CLT, o máximo de horas que pode trabalhar. Então, a um posto de trabalho na indústria corresponde a 4 no hospital. Entendi. Então, isso as pessoas têm que analisar. São turnos atrás um do outro, né? Turno atrás do outro, escala, né? Isso. Não fecha, não pode fechar. Então, o que resta de positivo nisso? Primeiro, o que resta de positivo é que nós temos consciência, e eu como presidente do sindicato e da associação e vice-presidente da FENAES, da Federação Nacional, a gente sabe que os pisos terão que ser pagos. Então, custos, talvez nós estamos agora, no momento atual, pode até trazer alguma estranheza, como eu vi um pronunciamento da presidenta do sindicato aqui, do laboral aqui, que o sindicato não está querendo negociar. Não é bem isso, isso é um problema nacional. Eu não posso avançar o sinal e que eu posso fazer uma boa negociação, mas posso fazer uma negociação inadequada. Até porque a legislação é federal, né? É federal. E outra coisa, nós temos, como o ministro Gilmar Mendes, pediu vista. Então, o Gilmar Mendes pediu vista porque ele não tá, o entendimento dele, aquele despacho do ministro Barroso, não atendeu à convicção dele. Entendi. Então, o que vai acontecer? O ministro Gilmar Mendes ou vai emendar para melhorar ou para piorar mais. Entendi. Então, nós temos que só temos que aguardar essa solução, que ele disse que até o final desse mês ele despachará isso. Pediu 2 semanas, já transcorreu 1 semana, 10 dias. Então, nós estamos esperando isso aí acontecer. Perfeito. Presidente, Brasília funciona muito à base ali da pressão, da exposição midiática, do calor humano, e aí os parlamentares se aglutinam em torno de um projeto que está dando ibope, né, como se diz, e aí às vezes acaba aprovando ali a partir da repercussão na opinião pública. De qualquer forma, um projeto ele é discutido, ele é analisado, e aí eu pergunto para o senhor, nesse trâmite, os personagens, os atores da saúde suplementar foram ouvidos, levaram lá suas dores, foi discutida essa questão de forma ampla? Como eu disse para você, essa luta da enfermagem já leva 20 anos. Então, existe lá na Câmara a Frente Parlamentar da Saúde. Isso. Ela tem em torno de 80 a 120 parlamentares, que são ligados às Santas Casas, aos hospitais filantrópicos, à medicina suplementar. Militam na área ali, né? Militam na área, são médicos, tem muitos deputados médicos e tal. Então, todas essas questões, esse estudo econômico, tudo isso a Federação Brasileira de Hospitais, junto com a Confederação Nacional da Saúde e a Confederação das Misericórdias do Brasil, fez e mostrou, publicou, inclusive. Mas, é como você diz, é o problema de que nenhum deputado vai querer legislar para prejudicar uma categoria. Então, isso é como o corporativismo existe e existiu. Agora, criou uma dificuldade, a prova está aí. É verdade. É tanto que o presidente Bolsonaro não podia deixar de sancionar a lei, ele estava em plena campanha eleitoral. Se ele fosse deixar de sancionar essa lei, ele já perdeu, e com essa lei ia perder uma diferença bem maior, espero, né? Que fosse assim. De forma superficial, a gente pode dizer que, basicamente, a classe política, nessas horas, faz cortesia com o chapéu alheio, né? Com toda certeza. Publica a lei e repassa a conta, né? É o que nós estamos vendo. Então, nós estamos hoje nesse impasse
aguardando essa decisão do STF e para poder nós voltarmos a negociar, porque a nossa ideia é de que nós não queremos, que trará sequelas, com certeza trará. Porque, veja bem, para nós não adianta você ter um hospital do Pernambuco, do Ceará, ele tem 2.000 funcionários. Para ele atender essa lei, ele vai demitir 400. No que ele demite 400, ele fecha leitos. E ele não demite só o pessoal da enfermagem, que um hospital com menos 400 leitos, ele vai começar a admissão lá na frente, no serviço social, no setor de pessoal, na parte da nutrição, na parte da limpeza. Quer dizer, é uma reação dentro do setor, porque uma unidade ou uma ala vai ser fechada. Num cenário grave, é possível que um hospital desse ele se inviabilize? Olha, muitos no Brasil, os pequenos, vão se inviabilizar com certeza. Você pega um município no interior do Brasil, onde só tem um hospital pequeno, de até 50 leitos, que ele é um hospital filantrópico ou privado. Ele não vai ter como subsistir. Ele já atende, ele atende quase que praticamente 100% do SUS. Ele está aberto, às vezes, por conta de alguma verba que a própria prefeitura ajuda, na maioria dos casos. Então, se a prefeitura não vai poder ajudar, ele já vai perder esse valor. E ele vai pagar esse reajuste como? Porque o problema não é... Um salário de R$3.000, ele termina, depois que você coloca todas as obrigações sociais em cima, ele dobra para 6. Entendeu? Exatamente. Aí você ainda tem que contar que você tem férias, tem 13º salário, etc., para ser honrado. Então, para nós, não há nenhum interesse em fechar leitos. Porque nós temos que arranjar uma solução sem fechar leitos, sem demitir ninguém. Agora, se essa conta vai fechar, nós ainda não sabemos. Perfeito. Agora, se a conta não fechar, certamente no Brasil todo nós teremos demissões, é claro, porque eu não posso, se eu estou recebendo 10 para pagar 15, eu vou ter que adequar para pelo menos empatar, até que surja uma outra situação. Enquanto alguns vão empatar, outros não vão conseguir empatar. Perfeitamente. Então, esse é que é o nosso medo, levando em conta a própria grandeza do país. Perfeito, ficou bastante claro, presidente. A gente vai fazer um pequeno intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui a bater esse papo importante sobre a saúde pública, especificamente no caso da enfermagem. Portanto, daqui a pouco teremos mais papo com o presidente dos hospitais, da Associação dos Hospitais no Estado do Ceará, Aramici Pinto. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, você está no programa Política. Hoje recebendo Aramici Pinto, ele é presidente da Associação dos Hospitais no Estado do Ceará, aqui conosco, nos ajudando a entender esse dilema, não vamos nem chamar de polêmica, é um dilema, não é, presidente? Porque saúde pública, como o próprio nome diz, é para todos. Você tem os agentes de mercado que fazem ali um anteparo importante no atendimento, mas precisa de dinheiro, a conta tem que fechar, né? É certo isso, porque hoje eu poderia definir que nós estamos vivendo um período de inquietação. Porque essa inquietação é para os hospitais, para as clínicas, para os laboratórios, para a indústria. Afinal de contas, a saúde hoje se tornou muito cara em função dos próprios avanços tecnológicos. Então, tudo isso são coisas que... é um somatório de coisas que chegam, se afunilam e que a gente tem que procurar uma solução. O nosso problema é procurar uma solução. Porque saúde pública não se brinca. Quando você só tem ideia do que é um problema, quando você tem uma criança doente, ou seu pai ou sua mãe, que você procura uma unidade de saúde, procura um hospital como um lenitivo para aliviar a sua dor. Então você não chega lá e diz, não pode atender porque não pagou, não pode atender porque fechou. Isso é horrível. Eu dizia sempre, e aprendi isso com meu pai, o maior patrimônio do município é um hospital. Na hora que fecha um hospital, é um prejuízo enorme, porque você, para conseguir
reabrir de novo é um investimento que às vezes fica totalmente fora do alcance. É verdade. E como se diz no dia a dia, dependendo da doença, quando um ente adoece, a família toda acompanha aquela dor, né? Fica doente também, né? E você tem que levar em consideração o seguinte, que nós temos os pacientes altamente complexos, que são aqueles que têm que estar hospitalizados. É aqueles que estão, vamos dizer assim, muitos deles fora de possibilidade terapêutica, esgotaram-se os meios, mas ele continua vivo. E isso é um paciente que sai muito caro para o governo e também para as operadoras. É tanto que hoje se desenvolveu muito no Brasil o sistema de você ter um mini hospital em casa, que os americanos chamam de home care. Isso. Então, como tudo, aqui nada se cria, tudo se copia, então, fulano, o paciente tal está de home care. A maioria da população não sabe o que é home care. Home care é um mini hospital em casa, com a equipe cuidando daquele paciente. Porque às vezes é mais fácil ele se recuperar estando próximo da família do que estando internado com uma visita diária que vai um, vai outro. Às vezes tem a figura do cuidador, mas às vezes é até um leigo, né? Às vezes é um técnico de enfermagem, às vezes é um leigo, como se diz, né? Depende, porque cada caso é um caso. E tem custo, né? Que às vezes a família não pode bancar. Então, se você avaliar hoje a quantidade de pessoas que dependem do setor da saúde, desde os próprios profissionais, até propriamente, como eu disse, a indústria, o comércio, envolve muita coisa esse negócio. E uma simples lei como essa, né, veio trazer toda essa inquietação, toda essa discussão, que por um lado é positiva. Porque o que pode acontecer? Outras categorias vão procurar ter seu piso, o médico, o farmacêutico, o dentista, a fisioterapeuta, todo mundo vai, porque abriu a porteira, como eu disse, né? A enfermagem conseguiu um grande feito para as categorias, para a autodefesa dela. Tem um efeito dominó ali. Aí vai ter esse efeito dominó, e nós temos que nos preparar para isso. Entendi. E a preparação disso não é punindo o profissional. Entendi. A preparação é você procurando prestigiar o profissional, porque ele tem que exercer a função dele e tem que ser remunerado. Agora vamos arranjar a maneira de remunerar, de pagar. Entendi. Principalmente o governo. Porque a propósito de governo, a atualização da tabela do SUS, que é um clamor nacional, em que medida isso resolveria ou minimizaria esse gargalo do piso nacional? Olha, a tabela do SUS, ela está há 15 anos sem reajuste. Uma consulta pelo SUS hoje é R$ 4,50. Para você botar essa consulta para R$ 10, você quebra o orçamento do Ministério da Saúde. Só na consulta. Porque são bilhões de consultas por ano que é feita nesse país. Então eles foram amordando, botando o problema para debaixo do tapete. Hoje a tabela do SUS, ela é uma tabela referencial. Como é que estão escapando os hospitais hoje, as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, através de convênios celebrados com a Secretaria de Saúde. Por exemplo, a Secretaria de Saúde precisa de leite de UTI, numa cidade de médio porte, então ela faz uma licitação com aqueles hospitais que querem trabalhar para a Secretaria mediante uma diária X. Os hospitais se apresenta, se algum deles for aprovado, ele vai ter 10 leitos, 15 leitos, 50. Funciona como se fosse uma cooperativa. Como sendo uma cooperativa. Quer dizer, cada caso é um caso. Hoje você tem acidente vascular cerebral, famoso AVC, que tem as suas causas que são conhecidas, mas que por até um descaso da própria população ainda existe muitos casos de AVC que poderiam ser evitados se fosse, a educação do povo fosse mais realista, porque uma das maiores causas de AVC, ou se não a maior, é a hipertensão arterial. Mas você pega pessoas, quando foi a última vez que o senhor mediu sua pressão? Eu nunca medi. Ou medi há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, quando fui renovar uma carteira, uma coisa desse tipo. Que é uma coisa simples que você fazer, porque, como eu disse, dos avanços tecnológicos, hoje você tem, por exemplo, nas farmácias, um aparelhinho eletrônico que você pode, ele não é 100% preciso, mas é 90%, quer dizer, já dá um alerta ali, já dá para você ter um parâmetro, né? Exatamente. Então, hoje esses hospitais, principalmente na área pública e filantrópica, eles estão conseguindo uma suplementariedade da tabela do SUS através de contratos específicos,
para maternidade, para obstetrícia, para leito de UTI, para leito de retaguarda de acidente vascular cerebral. Quer dizer, o pessoal está colocando abrindo uma torneira dentro de uma situação que se cria. Aí vai para cá, se cria outra situação, abre outra torneira. Mas isso tudo são medidas paliativas. Entendi. O que tem que ser feito é uma reestruturação e os legisladores e o governo federal, quando for fazer os orçamentos, realmente alocar mais dinheiro para a saúde. Agora, dinheiro com critério, porque se você colocar, dobrar o orçamento da saúde e não tiver critério de como é que ele vai ser distribuído, porque hoje, através de um órgão que se chama CNES, que tem todo o mapeamento dos leitos dos hospitais no Brasil, o tamanho do hospital, quantidade de profissional, e tudo isso está lá no Ministério da Saúde, ele tem o retrato da rede hospitalar pública e privada e filantrópica. Entendi. A propósito desse mapa a que o senhor se refere, doutor Aramissi, na imaginação mediana da população, a saúde suplementar vai muito bem, porque se lê, se assiste a muitos conteúdos, muitas notícias, né, de hospitais que foram ampliados, de redes que compraram hospitais menores, de grandes redes que estão já em outro patamar do mercado, às vezes no próprio mercado SA, mercado financeiro, capital aberto, etc. Essa não é a imagem real, na média geral, não, né, da situação? Eu acho o seguinte, nós passamos a viver uma nova realidade dentro da saúde suplementar quando foi aprovado a entrada do capital estrangeiro na saúde no Brasil. Uhum. Então, essas redes de hospitais que estão sendo compradas não é com capital nacional. Certo? Por exemplo, você pegar a Amil, por exemplo, foi vendido por um fundo americano, a United Health. Cora Saúde, que comprou hospitais aqui. Ele tem um investidor americano, um fundo. Uhum. Entendeu? Então, sempre tem uma percentual da lei de brasileiros que tem que ter na coisa, mas isso é um fundo que quer dizer o seguinte: o investidor, ele é um especulador. Quando ele vê que o capital dele não está tendo o retorno necessário, ele vai tirar, vai investir em outra coisa. Então, como é que vai ficar essa situação? É uma situação que está cedendo uma grande interrogação na saúde suplementar. Você vê, por exemplo, as cooperativas médicas, tipo as Unimedes. É uma cooperativa para ajudar o trabalho médico. O médico é cooperado, trabalha para a cooperativa, mas ela tem uma lógica burra. A cooperativa como ela está aí, porque o médico ele fica produzindo em cima da cooperativa. Ele ganha pela produção que ele gera de receita para ele em cima da cooperativa. É uma coisa que tem que ser estudada pelos economistas para saber qual é o limite que vai se ter para isso. Entendi. Entendeu? Porque é uma lógica meio assim. Então, a rede privada tem muito investimento? Tem. Os melhores hospitais do Brasil, tanto da rede DOC, tem os hospitais Estrela, os hospitais Star, como os grandes hospitais de São Paulo, Albert Einstein, tem o Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa e outros hospitais pelo Brasil que são hospitais caríssimos. De referência internacional. São referência caríssima. Enquanto você tem uma diária, vamos supor, de 10 no Nordeste, uma diária em São Paulo é 1.000. Comparando assim a diferença de valor, entendeu? Então, você faz uma cirurgia que aqui no Nordeste custa 30 mil, lá em São Paulo custa 300 mil. Porque eles cobrem outra coisa e atendem quase nada do setor público. Quase nada. E nós aqui no Nordeste temos que proteger a nossa população, que não tem culpa disso. Então é muita pressão em cima do governo, das prefeituras? Exatamente, é muita pressão porque a maior parte da população brasileira ela está sendo coberta, é para ser coberta constitucionalmente pelo governo. Então a gente vê assim, eu que já estou há muitos anos dentro dessa área, a gente vê que existe uma visão míope do governo, porque o governo ele quis estatizar a saúde e estatizou. É tanto que ele botou, a saúde é direito de todo e dever do Estado. Mas ele deu um passo muito grande, parece que não olhou o mapa do Brasil. Então o que aconteceu? As pessoas começaram a precisar de ter uma saúde mais efetiva, aí os planos de saúde entraram para a Série A, vamos dizer assim. Agora, presidente, o SUS é tido e havido como um sistema, por ser universal, etc., um dos mais bem estruturados, até inclusive é uma referência
fora do Brasil, mundial, e tem uma contradição aí, não? Tem uma imagem boa e não funciona com o tempo. A contradição é o seguinte: primeiro, você tem muita dificuldade de alocar profissionais nos rincões do Brasil. Os profissionais, de um modo geral, querem trabalhar numa cidade média para grande, onde ele tem mais condições para exercer a profissão. Sim. Então, já começa daí. Então, o SUS ele é muito efetivo e dá uma cobertura integral em algumas áreas. Por exemplo, transplantes. O Brasil é um país hoje, o Nordeste, o Ceará, é campeão em transplante de fígado, sabia dessa? A população precisa saber. Entendeu? Transplante de córnea, a pessoa não está enxergando, de repente passa a enxergar. Entendeu? Enfim, nessa área o SUS tem uma atuação na cardiologia, cirurgias cardíacas, ponte safena, colocar marca-passo, tudo isso. Agora é porque são muitas coisas. Então, aquela saúde simples, vamos dizer assim, mais simples, que é acompanhar o pré-natal de uma gestante, acompanhar a criança até o primeiro ano de vida. E são milhões e milhões de pessoas que tem que ser olhada, já é olhada, mas tem que ser olhada com uma atenção maior. E não esquecer a alta complexidade, que é onde os tratamentos são mais caros. Exatamente. Tratamento de oncologia, de câncer, quimioterapia, radioterapia, é muito grande a situação. Não é fácil. A pessoa para entrar hoje, eu fico muito assustado às vezes, quando bota uma pessoa para ser ministro da saúde, ou secretário de saúde do coisa, que nunca atuaram na área da saúde, não sabe nem para onde vai. Ele vai ter que aprender para poder... Aí quando ele vai começar a aprender, já está terminando o mandato dele. É o chamado custo de aprendizagem, né? Custo de aprendizagem. O programa Saúde da Família, hoje também é uma aquisição, é um patrimônio nacional, de alguma forma ajudou essa complexidade, né, lá na ponta? Olha, o programa de Saúde da Família tem um desempenho importante demais, porque antigamente... Você que é jovem ainda, mas você lembra que nós na faculdade, a gente tinha as doenças de notificações compulsórias, que você era obrigado a notificar. Pegava a doença de Chagas, tuberculose, né, malária, tudo isso tinha que ser notificado. Você não diagnosticava no seu consultório ou no seu laboratório, você notificava para quem? Para a Fundação CESP, que era uma fundação que tinha no Brasil todo, que remunerava muito bem os profissionais, desde o médico, assistentes sociais, enfermeiro e tudo. Aí você tinha a LBA, Legião Brasileira de Assistência, que cuidava de quê? Dessa parte do pré-natal das mulheres. Isso. As mulheres tinham aquelas reuniões, elas mesmo faziam os enxoval das crianças. Eu, como sou um maranguapense, que acompanhei bem isso lá no Maranguá, porque eu nasci lá, talvez isso tenha até valido como experiência para mim, para quando eu cheguei que tive que enfrentar esses problemas a nível nacional e até lá fora, quando eu tive que ir falar para explicar a amplitude do SUS. Uma vez eu fui à Colômbia para falar sobre o sistema de saúde do Brasil. Foi a primeira vez que eu saí como presidente da federação, foi para ir à Colômbia para falar como é que eles ficaram horrorizados, como é que o Brasil tinha um sistema de saúde que dava cobertura a toda a população, porque é isso que o papel diz. Mas dá uma cobertura muito grande, mas não é integral, como você vê pela própria saúde suplementar, que tem 50 milhões de pessoas abrigadas nela. Exatamente. Muitos, inclusive, sacrificando o orçamento, né? O orçamento. Inclusive, nesse ponto que a gente ia retornar, eu vou só dar um gancho aqui, voltando ao mutualismo, né? Sim, que a gente cada um uma escadinha, cada um dependendo do outro. Qual seria a solução para as operadoras para poder assumir essa crise que vai acontecer na saúde pública e privada? Elas vão ter a primeira solução que eles vão procurar é aumentar o valor do plano. Isso. Então, quando ele aumenta o valor do plano, ele passa a ganhar mais, mas ele vai perder porque muita gente não vai poder pagar o plano. Aí vai acontecer o quê? Vai sobrecarregar o SUS. Não só os individuais, como também os empresariais. Os coletivos, né? Porque aí se eu vou ter um plano de saúde hoje de 3 mil e vai passar para 4 mil, isso tem no orçamento doméstico tem uma diferença muito grande. Aí o que é que eu não vou mais poder pagar esse plano? Ou ele vai pagar um plano mais barato, de outra operadora, de 1.500 e tal, ou então ele corta e vai para o SUS. A grande maioria vai procurar o guarda-chuva do SUS, porque é um corte, hoje no orçamento familiar, é um corte muito importante. É o plano de saúde que a pessoa tem que ter para preservar a sua saúde e a da família. É verdade. Presidente, vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta aqui
com Aramici Pinto, que é presidente da Associação dos Hospitais no Estado do Ceará, no programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política que recebe hoje Aramici Pinto. Ele é presidente da Associação dos Hospitais no estado do Ceará. É maranguapense, inclusive uma família tradicional lá na área médica, inclusive, né, doutor? Realmente, o meu pai, ele era de Lavras da Mangabeira e minha mãe também, mas ele formou-se em 1936 na Bahia e chegou aqui à busca de emprego, e o emprego que ele conseguiu de médico foi em Maranguape. E deram a indicação que o médico de Maranguape estava se aposentando, e ele foi a Maranguape, ainda era solteiro, e ficou lá para trabalhar como médico. Foi começar a vida dele profissional em Maranguape. Naquela altura, Maranguape devia ter tipo 5 a 8 mil habitantes, era bem pequeno mesmo a cidade, não é? Então, ele se fixou como médico, casou, teve 5 filhos, todos nascidos em Maranguape. Ele era de formação, ele era ginecologista e obstetra, mas tinha que atender criança, velho. Dava uma de clínico geral, até né? Quando tinha um crime, um acidente, uma coisa, ele tinha que ir dar o atestado de óbito lá, porque não tinha outra pessoa para dar, ele fazia isso também. Aí, posteriormente, chegou o doutor Argeu Efster, posteriormente chegou o doutor Napoleão Lima Lopes. Então começaram. Aí quando Menezes Pimentel, que o meu pai tinha estudado no Colégio São Luís, que era o colégio do doutor Pimentel, e como médico ele deu uma verba de 200 contos de réis para fazer uma maternidade em Maranguape, para frear o atendimento dessas gestantes para Fortaleza, para César Carlos na época. Entendi. E então tinha as freiras franciscanas, e o papai começou a trabalhar lá, uma maternidadezinha pequena, e foi desenvolvendo, e nós todos fomos acompanhando. Então, na realidade, nós moramos em Maranguape, nos fizemos todo o curso primário, todos lá. Aí os mais velhos foram vindo para Fortaleza, o meu irmão mais velho entrou na carreira militar. Sim. E as minhas outras irmãs estudavam interno em Fortaleza. E até que nós terminamos o 2º grau, entramos na faculdade, todos, né? E eu, quando me formei, que minha especialidade era bioquímica, laboratório, montei um laboratório e um banco de sangue em Maranguape, que isso ajudou muito, né? Trabalhei muito porque a gente tem certas horas em maternidade que só o que resolve é o sangue. Se não tiver o sangue para subir a pressão da mulher para o médico poder intervir, é um problema, e se transferia muitas pacientes para Fortaleza por conta disso. Aí, posteriormente, nós fizemos o Hospital Infantil de Maranguape, que tinha o nome da minha mãe, Araci Pinto. Depois fizemos aqui no Henrique Jorge a maternidade argentina, Castelo Branco, que ajudou muito quando houve a descentralização da saúde em Fortaleza, que nós tivemos no cinturão de Fortaleza, a gente tinha Jesus Sacramentado, São Pedro no centro, Luísa Távora no Antônio Bezerra, Argentina Castelo Branco no Henrique Jorge, Menino Jesus na Parangaba. Quer dizer, esses hospitais foram feitos dentro de uma política de governo na época para desafogar o atendimento dos antigos hospitais que tinham no centro de Fortaleza. Entendi. E posteriormente, então, eu sentindo a necessidade de fazer a gestão desses hospitais, eu fiz o curso de administração hospitalar para graduados pela São Camilo de São Paulo, e passei, porque nessa época o INAMP só admitia, deu um prazo que a pessoa administrasse um serviço de saúde se ele tivesse uma formação específica. Então foi criado esse curso de administração hospitalar para graduados. Podia fazer a enfermeira, o médico, o farmacêutico, o dentista, o advogado, qualquer pessoa, o economista, poderia fazer esse curso. Então, em 75, eu concluí esse curso de administração hospitalar para gerir esses serviços, esses hospitais que eram nossos. Aí nesse ínterim, eu entrei na diretoria da Associação dos Hospitais como secretário, posteriormente fui vice-presidente, depois cheguei a presidente, e como presidente da Associação dos Hospitais, eu cheguei a vice-presidente da Federação Brasileira.
passei um período como vice-presidente, depois fui secretário-geral e, por fim, fui eleito presidente. Fui o primeiro nordestino que chegou a esse cargo de presidente da Federação Brasileira de Hospitais. Com um nome nacional, né? Porque em Brasília, Brasília, é uma citar o entidade seu nome... nacional, né? Então, eu parecia assim um parlamentar, porque toda semana viajava para Brasília e sempre os parlamentares estão viajando, né? Isso. As pessoas até dizem, o senhor é deputado? Eu digo, não, mas gostaria, tinha muita vontade de ser, mas não sou não. Tá e por aí certo. foi, né? Então, a gente foi fazer essa carreira, né, na área da gestão, que eu já tinha políticos na família, nós já tínhamos bastante. Sim. E o papai foi prefeito em Maranguape, depois ele foi deputado estadual, 8 legislaturas seguidas, 32 anos, e por fim senador por 6 anos. Aí depois eu tive o Almici, meu irmão mais novo, que entrou na política, foi candidato a deputado estadual, federal, e o Barros Pinho, Sim. que era meu cunhado, casado com a minha irmã, ele foi vereador em Fortaleza, foi Que prefeito. É pai de um deputado, né? Ele foi primeiro vereador, depois foi prefeito um período, depois deputado estadual. Isso. Está entendendo? E então tinha muito político na família e alguém tinha que trabalhar, né? Exatamente. Alguém Pegando tinha que esse trabalhar, gancho aqui, né? Presidente, de o senhor tem essa vivência familiar da política propriamente. É verdade. Os parlamentos hoje, que inclusive tem muitos médicos, né, outros profissionais da saúde, etc., eles conseguem perceber a realidade da saúde pública ou estão ali, como se falou no início aqui, mas para fazer cortesia com o chapéu alheio, às vezes numa questão apelativa, aprovam sem discutir, às vezes sem considerar os dados. Como é que está o parlamento na média geral em relação à saúde pública? Da época do meu pai para hoje, as coisas evoluíram bastante. Sim. Porque hoje o parlamento ele está segmentado por objetivos. O agronegócio, tem vários parlamentares do agronegócio. O setor evangélico, tem vários... As bancadas, né? As bancadas, né? Então, ele é segmentado por setores, né? Isso. Então, desses setores tem muito bons parlamentares, tem regulares e tem outros que não estão dando muita bola para aquele mandato. Entendi. Que é, assim, como que dizem, governo é governo, onde é que é para votar e vota, né? Entendeu? Então, existe essa segmentação de atitudes hoje dentro do Congresso. Entendi. E outra coisa, hoje em dia você não tem muito o que esconder porque qualquer pessoa no Brasil hoje tem um smartphone na mão. Se você avança um sinal e o guarda lhe muda, tem um cara ali com coisa para dizer, Sempre o tem. parlamentar fulano de tal foi pego pela perícia porque avançou um sinal. Ou então porque furou uma fila, né? Então hoje em dia esses parlamentares eles são muito visados. Nós, na sociedade, somos visados, mas os parlamentares são muito mais, porque são figuras públicas. Exatamente. Então, o mote de trabalhar na política hoje mudou muito e mudou muito aceleradamente em função do avanço da tecnologia também, principalmente no que diz respeito à comunicação. Entendeu? Você pega hoje, você tem uma CPI dentro de uma Assembleia, de uma Câmara, do Senado, da Câmara Federal, a população toda está vendo aquilo que está se passando, a televisão está online filmando ao vivo, aquilo. exatamente. Entendeu? Então, a pessoa tem que procurar se conduzir com a retidão, porque senão ele só vai ter aquele mandato. E quando vota errado, quando ele chega no aeroporto, já tem uma turma esperando. Já tem uma turma esperando. E outra coisa, o que você tem que avaliar é que hoje o eleitor de 16 anos era muito diferente da minha época, porque a eleição era uma coisa simbólica, era um simbolismo e Meio de distante 16 também, anos você só votava depois que você se alistava para o serviço militar e tinha direito a tirar o título. Então hoje com a velocidade de informação, o próprio ensino mudou muito, então as pessoas estão hoje vendo que a responsabilidade do voto é muito grande. Perfeito. Né? Presidente, gostei demais dessa síntese que o senhor fez sobre a sua família, a sua vida, a sua atuação, etc. Inclusive essas reflexões aqui sobre essa relação entre saúde e política. Mas estamos no terceiro bloco, estamos indo para o final do programa. Eu gostaria que a gente retomasse o nosso mote principal da conversa de hoje, que é sobre o piso nacional da enfermagem. Na prática, não sendo judicializado, né, se tiver de ser aplicado,
em todos os hospitais de forma universal. O que é que pode acontecer em termos práticos, presidente? Olha, eu não tenho bola de cristal, mas eu posso dizer para você que é como diz a lei de Newton na física. Para cada reação, a cada ação tem uma reação com a mesma intensidade em sentido contrário. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ter sequelas? Sim, teremos sequelas. Por exemplo? Qual é o tipo de sequela? Primeiro, talvez uma ineficiência dos serviços, quer sejam públicos ou privados, se não puderem pagar. Porque não vai ser só o problema da enfermagem, virão outros pisos. Esse é só o primeiro. Entendi. Outra coisa, fechamento de leito vai acontecer? Vai. Vai fechamento de hospital? Vai. No público e no privado? Se o prefeito não tem condição de manter um hospitalzinho de 20, 30 leitos, ele vai ter que fechar. Se o governo estadual e federal não mandar outro tipo de ajuda, ele vai fechar, ele não vai ter como pagar. Ou então ele vai ficar respondendo ações e mais ações no Ministério do Trabalho ou no Ministério Público por conta da improbidade administrativa. Isso na área pública. No setor privado, nós temos toda a legislação, temos as convenções. Então, o que é que vai acontecer? Eu acho que se vier, assim, no sentido da agressão mesmo, a gestão dos serviços vai ter que ser feita uma reengenharia na gestão. Tipo remanejamento? Remanejamentos, vai ter que serviços que são deficitários vão deixar de existir. Exemplo, emergências, emergência de clínica, vamos fechar. Emergência pediátrica, vai fechar. Emergência obstétrica. Mas vai o fechar. enfermeiro está presente em todos esses setores? Sim, não? quando você para ter uma emergência 24 horas, você tem, pela legislação, tem que ter um quadro não só de enfermagem, atendente, multidisciplinar, atendente que né? vai atender a pessoa, qualificar a pessoa. Aí quando encaminha lá para o atendimento, aí você tem a enfermeira, tem o técnico, tem a parteira, se for maternidade, tem auxiliar da parteira, tem o pessoal da limpeza, tem tudo. Não é só a enfermagem que vai perder lugar. Entendi. Quer dizer, o hospital vai ter que esses serviços que são serviços que não têm uma pressão muito grande no funcionamento do hospital, inicialmente esses serviços vão ser... Aí essa bola vai passar para quem? Eu tenho um plano de saúde, chego no hospital para ser atendido, não, nós só atendemos aqui internações eletivas. Emergência, o senhor procura uma unidade do seu plano de saúde. Então... Se é do IPM, vai procurar o IPM, se é do ISEC, vai procurar o ISEC, se é da Unimed, vai procurar a Unimed, se é do Apivida, vai procurar o Apivida, nos seus serviços próprios, e isso vai gerar prejuízo para alguém, não só para a enfermagem, vai gerar prejuízo até para o próprio hospital, que aquele faturamento que ele recebia dos atendimentos na emergência, ele vai deixar de tê-los. Mas ele não vai fechar serviços importantes dentro do hospital. Entendi. É isso que as pessoas têm que entender. E vai impactar o próprio serviço público, porque muita gente vai sobrecarregar mais deixar de ter plano, porque vai encarecer. E é aquilo, né? que eu digo, se não fizer um orçamento para o ano que vem, levando tudo isso que eu disse aqui em conta, o setor público vai ficar numa situação mais difícil do que nós. A propósito de orçamento do ano que vem, é um deputado cearense, o relator da LDO, né, da Lei de Diretrizes, o Danilo Forte. O né? Danilo Forte é um deputado que já está, eu acho que no terceiro mandato. A entidade tem conversado com ele? Ele sempre é muito aberto. Quando eu estava na presidência da federação, sempre me recebeu muito bem lá no gabinete dele. Raimundo Gomes de Matos também me recebia muito bem, foi um dos que liderou vários movimentos lá na Câmara na minha época, que é médico, Raimundo. E o Danilo, ele é muito antenado nas coisas, ele é muito bem visto pelas bancadas, porque ele é interessado. Ele não se interessa só pelo um setor, ele se interessa, participa das comissões, que a Câmara são 400 ou 500 deputados, não sei quantos. Mas você tem 40 ou 50 que se destacam, são aqueles que trabalham, são formiguinhas dentro da Câmara. Entendeu? Essa interação com o Legislativo é só em Brasília ou acontece também, por exemplo, aqui? Não, aqui no Ceará, na nossa bancada estadual e na Câmara de Vereadores, a gente tem alguns colegas que são deputados e que são... Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito na Assembleia, que é o Cláudio Pinho. Sim, que é filho do Barros, né? Filho do Barros Pinho. Isso. E que é da família, que ele tem conhecimento de toda essa luta da saúde, porque ele foi prefeito, criado sabe como disso. é que é o...
como o negócio é complicado. Hoje ele é presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Outro deputado que nos ajuda muito é o Fernando Hugo, Médico, o Granja, né? o Tonho Granja, entendeu? Nos ajuda muito. E outros mais que a gente está sempre conversando com eles para poder mostrar a problemática. Até porque, ele, no caso, por exemplo, do Granja, ele tem os serviços no interior que eles têm lá de saúde, que ele tem que manter esses serviços. Ali na região do Jaguaribe, né? Na região do Jaguaribana, o Antônio Muito Granja. bem. Doutor... Então, resumindo, pois não? Vamos aguardar a decisão do ministro Gilmar Mendes para ver se ela vem para nos dar uma luz ou se vem para apagar a luz. Se for para apagar a luz, certamente sequelas maiores terão. Mas, como diz o coisa, Deus é brasileiro. Vamos ver se a gente consegue ter fé em Deus e sair desse problema. Sabendo de antemão que nós não temos nada contra o setor da enfermagem, os hospitais. Pelo contrário, nós precisamos muito delas. Ficou muito claro. E eles estão com todo o direito em pleitear aquilo que a lei os favoreceu ou as favoreceu. Perfeito. De modo que nós temos que procurar adequar a situação para que os prejuízos sejam menores. Até porque, como eu disse no início, além do piso da enfermagem aqui, nós temos as convenções que têm uma data base e que eles vão ter o reajuste. Então, o que hoje as operadoras estão assustadas é porque, além de dar o piso, ainda tem que discutir o valor, que eu acho que vai ser, se aplicar o piso, talvez tenha que ser um valor, não vai chegar a assustar, porque as pessoas estão interessadas mesmo no piso, porque o valor não vai ter essa significação toda. Perfeito. Doutor... Olha, eu queria dizer para você, pois não. encerrando, que foi uma alegria muito grande de encontrar aqui, porque eu já lhe conhecia assim, porque você já tinha uma atuação com parlamentares muito grande. A televisão fez uma boa escolha, o Grupo Otimista, de colocar aqui, porque você tem uma visão geral de tudo. E, para mim, foi uma alegria muito grande de encontrar aqui para a gente fazer esses esclarecimentos para a população cearense e, quiçá, do Brasil. Perfeito, doutor Aramici Pinto. A gente que agradece aqui em nome do programa e do grupo. Boa sorte na caminhada, parabéns pela história de vida e pela história profissional. Espero tê-lo aqui outras vezes. Saúde para o senhor. Obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.